Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa estampada num tom salmão, e o tema da nossa aula de hoje é a Corte Portuguesa no Brasil e a Independência. Vocês sabiam que o Napoleão Bonaparte virou um grande imperador na França e decretou o chamado bloqueio continental, ou seja, ele proibiu outras nações de poderem comercializar com a Inglaterra. Mas Portugal estava numa situação muito delicada, porque boa parte das suas transações comerciais se faziam com a própria Inglaterra. Nesse sentido, o rei ele acabou ficando numa condição muito delicada e teve que fugir de Portugal e vir para o Brasil, com a família real e com toda uma estrutura. Nesse sentido, por conta desse bloqueio continental, a corte portuguesa acabou desembarcando no Brasil e nós tivemos, assim, a vinda da família real para o Brasil. Em agosto de 1807, as tropas francesas invadiram o norte de Portugal. A gravura retrata o confronto vencido pelas forças anglo-lusas ocorridos no dia 17 daquele mês. O embarque da família real e da corte portuguesa para o Brasil no Cais de Belém em novembro de 1807. Assim, em 1808, milhares de pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro. Dom João VI, que era o rei de Portugal na ocasião, passou primeiro em Salvador, assinou a chamada Abertura dos Portos e depois veio para o Rio de Janeiro. A abertura dos portos representou uma grande transformação para o Brasil, que estava na condição de colônia. Como vocês já ouviram falar em outras aulas, né, o fato do Brasil ser colônia de Portugal significava que existia um pacto colonial, onde o Brasil só poderia comercializar com a sua própria metrópole, ou seja, somente com Portugal. Através da abertura dos portos, essa situação se modificou, pois o Brasil poderia comercializar com outros países, né, com outras nações, sobretudo com a Inglaterra, até porque Portugal tinha muitos vínculos econômicos com a Inglaterra, por conta do comércio e dependência também financeira nesse sentido. Com a abertura dos portos e a presença da corte, uma nova gama de produtos manufaturados e de luxo passaram a desembarcar no Porto do Rio e a circular pela cidade. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, da família real, como a gente já havia falado, chegaram milhares de pessoas, né? Cerca de 15 mil pessoas desembarcaram junto com a família real. E isso provocou uma grande transformação, até porque, na verdade, ocorreu uma transferência da sede da corte, né, de Portugal para o Rio de Janeiro. E isso acabou trazendo uma série de transformações na própria cidade, até para poder adequar todo esse aparato da corte. Algumas dessas mudanças eram visíveis com a criação de chafariz, de mudanças na parte urbana da cidade e também com a criação de várias instituições. O Banco do Brasil foi uma delas. O Banco do Brasil, criado por Dom João, foi um instrumento importante na concessão de créditos para os colonos desenvolverem as sesmarias recebidas.
o Largo do Paço, que é a atual Praça 15, no ano da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Dom João autorizou a instalação de indústrias no Brasil, mas isso não ocorreu logo de imediato, até porque, em 1810, foram assinados tratados de aliança e amizade. Isso significava que, a partir desse tratado, os produtos ingleses pagariam tarifas alfandegárias bem mais baixas para a entrada de seus produtos, cerca de 15% de tarifa, que isso acabava criando uma grande vantagem em relação à entrada de produtos de outras nações que pagavam muito mais caro. Aqui vocês podem ver a capa do Tratado de Amizade e Aliança, acordo entre Portugal e Inglaterra. Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias. As ruas passaram a ter um maior controle da limpeza, as ruas foram alargadas e algumas instituições foram criadas, mesmo antes da independência do Brasil. Nós tivemos a criação do Banco do Brasil, como já falamos, foi criado o Horto Real, que é o atual Jardim Botânico, onde foram feitos estudos, né, de espécies da vegetação da região. Foi criado também a Academia Real Militar. Em 1810 também foi criada a Academia Militar e Marinha, além da Biblioteca Real, que reuniu uma grande biblioteca que existia em Lisboa, com um grande número de exemplares, de livros que existiam desde a época do Renascimento, ou seja, um acervo fabuloso, e que hoje, né, se encontram na chamada Biblioteca Nacional. Uma outra importante realização foi a criação do Real Teatro São João e também da Academia de Belas Artes. Vale lembrarmos que nesse período foi trazido a missão artística, onde vários artistas, pensadores, né, vindos da França, chegaram ao Brasil para poder retratar e através de arte ou trazer também algumas ideias, né, do pensamento científico da época para o Brasil naquela ocasião. Além de tudo, tivemos também a criação do Museu Real, né, que atualmente é o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Podemos ver algumas dessas mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nessa imagem, vemos a passagem de Dom João VI sob os arcos da Rua Direita, que é a atual Rua 1º de Março, em frente à Rua do Ouvidor. Aqui vemos o chafariz do campo, que é o chafariz do Campo de Santana. Durante a permanência da corte no Rio, várias fontes d'água foram recuperadas e construídas a fim de melhorar o abastecimento na cidade. Com o término das guerras napoleônicas em 1815, os ingleses começaram a pressionar a volta de Dom João VI a Portugal. Mas como já tinham sido feitas várias transformações na cidade do Rio de Janeiro e tinha todo o aparato da corte já instalado, né, sediado na própria cidade do Rio de Janeiro, Dom João VI resolveu elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, Algarves e Portugal. Colocando o Brasil na condição de reino, podemos dizer que esse fator também contribuiu para que, mais tarde, o Brasil se tornasse independente de Portugal, né, para que houvesse essa emancipação. Nesse mesmo período, em 1817,
ocorreu a chamada Insurreição Pernambucana, que foi um movimento de contestação na região, né, na província de Pernambuco. Quando a corte chegou no Rio de Janeiro, a região Centro-Sul ela acabou sendo beneficiada com as transformações, com o comércio. Só que a corte portuguesa continuou a cobrar altos impostos na região de Pernambuco, principalmente em relação ao comércio varejista. E isso acabou gerando uma grande insatisfação local. Nesse sentido, ocorreu um movimento onde Pernambuco acabou instaurando uma república, criaram uma bandeira, mas esse movimento não durou tanto tempo assim, cerca de 74 dias. E esse movimento acabou sendo duramente reprimido pela corte portuguesa e pelo governo. Em 1820, explodiu em Portugal a Revolução do Porto. Dom João VI começou a ser pressionado para retornar a Portugal. O marechal inglês Beresford ocupava o reino no momento e os deputados portugueses, preocupados com a crise econômica, começaram a pressionar o retorno de Dom João VI e da família real. Nesse sentido, Dom João VI retornou a Portugal e deixou o seu filho Pedro como regente no Rio de Janeiro. As cortes de Lisboa também começaram a pressionar o retorno de Pedro. Nesse sentido, foi feito um abaixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas para que Pedro ficasse. Ficou até conhecido esse dia como o Dia do Fico. E a partir desse momento em que Pedro decidiu continuar no Brasil, ele acabou fazendo todo esse processo de aliança, principalmente com as elites de comerciantes, grandes latifundiários, que estavam ao seu lado, para fazer a emancipação política do Brasil e a independência. E foi assim que, no 7 de setembro, foi proclamada a independência do Brasil. Na primeira imagem, nós vemos a visão romântica e heróica do 7 de setembro na pintura de Pedro Américo. Já na imagem 2, enquanto Pedro Américo optou pela visão heróica da independência, o pintor François Mouliel preferiu representar as reações ocorridas com a proclamação. A independência do Brasil e a coroação de Dom Pedro I estavam de acordo com os interesses dos proprietários latifundiários e escravistas. Assim, nós vemos que na imagem 1, a representação da aclamação de Dom Pedro I no Campo de Santana. E na imagem 2, a cerimônia de coroação de Dom Pedro I, que ocorreu em dezembro de 1822. Então, nós podemos perceber que nesse período, até a ocorrência da independência, existiam dois grupos políticos que divergiam. Eram apelidados, né, de Partido Português, que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, e o Partido Brasileiro, que era formado por profissionais liberais, né, e havia uma diversidade muito grande, até influência de algumas pessoas filiadas à maçonaria, que apoiavam a independência do Brasil e essa emancipação política. Agora vamos fazer uma revisão da nossa aula.
Transformações e instituições criadas no Rio de Janeiro com a chegada da família real portuguesa. Em 1808, nós tivemos a imprensa régia, a criação do Banco do Brasil. Em 1810, a Academia Militar e da Marinha e a Real Biblioteca. Em 1813, o Real Teatro de São João. 1816, a Academia Imperial de Belas Artes. 1818, o Museu Real. A partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil, alguns acontecimentos favoreceram o processo de independência do Brasil. 1808, abertura dos portos. 1810, tratados de comércio, aliança e amizade. 1815, Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. 1817, insurreição pernambucana. 1820, Revolução Liberal do Porto. E 9 de janeiro de 1822, o Dia do Fico. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a gravura ao lado. Além do Banco do Brasil, que outras instituições foram criadas na cidade do Rio de Janeiro com a vinda da corte portuguesa? Essas transformações na cidade colaboraram para o processo de independência do Brasil? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com a ajuda do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até logo!